eu queria agradecer a presença de todos vocês. Já temos aí mais de 50 pessoas nos assistindo aqui. Meu nome é Luciana Gato, eu sou da Apex Brasil. Aqui comigo estão, né, nos honraram muito aí o conselheiro Bruno Neves, da Embaixada do Brasil em Pretória, o Juliano Vargas, da ZestVeg, na África do Sul, e o Juliano Maffei, da Tramontina, África. Em seguida, eu passo a palavra para eles. Eu queria, então, novamente agradecer a presença de todo mundo. E eu quero começar mostrando um pouquinho do que é a Apex, se tem alguém que ainda não conhece, sobre a atuação da agência, que está baseada em 3 pilares básicos para a promoção das exportações brasileiras, para a atração de investimentos estrangeiros e também para apoiar a expansão internacional das empresas, ou internacionalização, como a gente usa aqui. As empresas brasileiras que investem no exterior e abrem operações em outros países. A Apex também tem aí outros eixos de atuação, como a inteligência de mercado, oferecida para diversos setores, qualificação para exportação, e a gente também trabalha, e muito junto com o Itamaraty e com todas as empresas brasileiras, na promoção da imagem brasileira. Sobre a promoção da internacionalização ou da expansão internacional das empresas, nós temos aí o programa de internacionalização, né, no âmbito desse programa que a gente está fazendo aqui, esse webinar, como já fizemos uma série de outros webinars especificamente sobre o continente africano, esse ano, foram 3 webinars sobre o continente africano, e eu convido quem tiver interesse a retomar lá na plataforma do Passaporte para o Mundo. Mas, enfim, o programa de internacionalização oferece 3 soluções. A primeira é o atendimento customizado. Nós acompanhamos, com uma metodologia própria, acompanhamos as empresas brasileiras que querem se planejar para abrir uma operação no exterior. Nós oferecemos missões de internacionalização, que tem um foco diferente da missão tradicional empresarial, porque vai buscar outros parceiros, outros stakeholders que a empresa vai precisar ter contato e validar o modelo de negócios também com esses parceiros no país de interesse. Esse ano, naturalmente, as missões de internacionalização não estão acontecendo de forma presencial, mas a gente deve retomar, espera retomar o mais rápido possível. E aqui está errado o título da terceira solução, que na verdade são capacitações. A gente oferece cursos presenciais regularmente, são cursos presenciais, esse ano estão acontecendo também online, também em plataformas com parceiros, curso de estratégia com a FIA Business School, curso de marketing para internacionalização com a ESPM. A gente tem workshops para apresentar a metodologia e todas as ferramentas que nós construímos para apoiar o planejamento das empresas. Fazemos aí uma série de webinars sobre mercados e sobre temas da internacionalização. E oferecemos na plataforma online também um conjunto de cursos e de conteúdo importante para criação, para elaboração, para reflexão sobre a internacionalização. Hoje aqui, como eu já disse, nós estamos recebendo aí a Embaixada do Brasil, Bruno Neves, da Embaixada do Brasil, na África do Sul, Juliano Vargas, da ZestVeg, e o Juliano Maffei, da Tramontina África. Nós vamos usar agora, vamos ouvir a apresentação deles primeiro, e a nossa proposta é que a gente deixe as perguntas para o final da apresentação. Eu vou anotar aqui as perguntas no chat, a gente vai responder as perguntas do chat hoje, dentro do que o tempo nos permitir, e, de qualquer maneira, eu queria lembrar que todas as perguntas vão ser respondidas, ainda que seja por e-mail depois da apresentação, tá bem? Então, muito obrigada. Muito obrigada, Juliano Maffei, Juliano Vargas, pela presença de vocês. Bruno, muito bom continuar contando com a parceria das embaixadas brasileiras, da Embaixada da África do Sul, em especial, e a gente agradece muito, e então queria te convidar para começar fazendo a sua apresentação. Obrigado.
Eu queria, então, em primeiro lugar, Luciana, agradecer a Apex pela parceria também, pela importante parceria que a gente tem promovido, construído nesses últimos anos com a Apex em várias áreas, né? Parabenizar pela série de webinars sobre internacionalização, especialmente sobre internacionalização na África. Como talvez a gente vai perceber aqui hoje, eu acho que nós ainda não conseguimos aproveitar todas as oportunidades que o continente africano oferece para as empresas brasileiras. Então, é muito importante ter essa ferramenta que a Apex está proporcionando e essa troca de informações. Queria te agradecer também pessoalmente, Luciana, pelo seu apoio aí à nossa iniciativa desde o início. E, sobretudo, agradecer à VEG e à Tramontina, parceiros da Embaixada aqui na África do Sul, que aceitaram o nosso convite. Agradecer ao Juliano Maffei e ao Juliano Vargas pela disponibilidade. Eu acho que vamos ver se eu acerto aqui nos slides. Isso. Bom, vocês vão ver aqui, né? A ideia aqui a minha apresentação, a ideia é traçar um panorama um pouco da África do Sul, pensando que o grupo, nossos ouvintes aí, a nossa audiência é heterogênea, alguns podem conhecer mais, outros menos da África do Sul. Então, a ideia é nivelar um pouco a informação para a gente aproveitar melhor o que vai vir depois, que são as apresentações da VEG e da Tramontina, que é a parte mais importante da nossa conversa, com certeza. Então, a África do Sul está aqui, né, nesse vermelhinho aqui nesse mapa, bem ao sul do continente africano, né, a parte mais austral do continente, e pode estar pequeno aí para vocês, mas se a gente olhar, está bem próximo do Brasil geograficamente. Não só geograficamente, culturalmente também, enfim, há uma série de similaridades, mas muitas vezes a gente pensa que a África é uma coisa assim um pouco distante, mas na verdade a África e a África do Sul está bem próxima do Brasil, né? E aqui é um mapa da África do Sul. A África do Sul tem 9 províncias, né? São as cores diferentes aqui no mapa. E vale notar que aqui no centro, eu não sei, espero que vocês estejam vendo aqui o meu cursor, aqui é a província de Gauteng, né, que é o centro econômico da África do Sul, 36% do PIB da África do Sul está aqui representado nessa província. É também a província mais populosa, que tem a maior cidade, que é Joanesburgo. Mas, enfim, todos os setores aqui têm importância para o país, né? A gente chama aqui no fundo, aqui embaixo, ao sul da África do Sul, na província de Western Cape, está Cape Town, né, que é um importante centro turístico e econômico. E nesse cantinho aqui, para citar mais um exemplo, está Durban, que é a capital da província de KwaZulu-Natal e é onde tem o porto de Durban, que é o maior porto do país e da África subsaariana. Aqui na África do Sul a gente escuta muito que é o maior porto do hemisfério sul. Mas eu acho que aí eles disputam essa primazia aí com o Porto de Santos e alguns portos na Indonésia, mas é sem dúvida um porto muito importante, sobretudo para o tema, para os nossos assuntos, né, que é essa aproximação econômica e comercial entre o Brasil e a África do Sul. Passando o slide, para eu ser breve, dar tempo, eu vou pular esse slide aqui, só dizer que a África do Sul tem 60 milhões de habitantes, e uma área, um tamanho que mais ou menos se assemelha ao nosso estado do Pará. A África do Sul tem a segunda maior economia do continente, atrás só da Nigéria, mas é uma economia, provavelmente a economia mais diversificada e mais industrializada do continente africano. Tem um bom nível de abertura para negócios, né? No ranking, aquele ranking do Banco Mundial Ease of Doing Business, a África do Sul ocupa o lugar 84 no ranking, que é uma posição boa, melhor do que vários outros países, enfim, nas mesmas circunstâncias. E, como eu falei, alguns setores importantes da economia, mineração, manufatura, transportes, turismo, é uma economia diversificada. O PIB da África do Sul, aqui isso varia um pouco por causa do câmbio, mas ele está em torno de 300 bilhões de dólares, e no ano passado cresceu, assim, teve um crescimento modesto de 0,2%. A África do Sul enfrenta desafios parecidos com o Brasil, né? Um crescimento econômico baixo,
enfim, preocupações com a dívida pública e também uma alta taxa de desemprego, que aqui na África do Sul está por volta de 30%, né, um desafio importantíssimo, né, reconhecido pelo governo da África do Sul. Esse número aumentou por causa do coronavírus, mas, enfim, é um desafio para o governo e para o país, mas é um desafio que tem sido enfrentado com muita transparência. E a África do Sul tem buscado nos últimos anos, sempre foi e tem tentado ser um polo de atração de investimentos estrangeiros no continente. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Esses 2 slides aqui, pulamos um aqui. Esse e o próximo são slides, não sei se dá para ler aí, mas basicamente é um pouco da distribuição de cada setor no PIB da África do Sul. E aqui nós temos um outro slide que fala sobre a pauta de exportações brasileira da África do Sul. O principal objetivo desses 2 slides é para eu tentar demonstrar essa diversidade da economia sul-africana. Então, por exemplo, para a pauta de exportações brasileiras, a gente vê que a grande parte, essa área em cinza aqui, na nova classificação do Ministério da Economia, significa indústria de transformação, desculpe. Antigamente era dividida em manufaturados, semi-manufaturados, primários, né? Em manufaturados daria mais ou menos 60%, mas na nova classificação de indústria da transformação, mais de 90% da nossa pauta de exportações é formada por esses produtos. E a África do Sul é o segundo maior destino de exportações brasileiras, só perde para o Egito, mas tem uma diferença grande, porque o Egito tem uma pauta de exportações muito concentrada numa categoria só de produtos, que são os fertilizantes, mais de 80%. Então, isso é mais um sinal, né, para mostrar essa diversidade da economia, que é uma economia industrializada e complexa, a economia sul-africana. Próximo slide. Então, a tentativa aqui é de falar um pouco assim, o que a África do Sul tem, né? Por que internacionalizar para a África do Sul, né? Então, a África do Sul tem uma posição geográfica estratégica, né? Com acesso aos oceanos Atlântico e Pacífico, tem essa boa estrutura portuária, né? Eu já comentei do Porto de Durban, mas há portos também na cidade do Cabo e em Port Elizabeth, uma outra cidade ao sul da África do Sul. O país tenta atrair investimento também, por exemplo, através dessas zonas especiais econômicas, né, com incentivos tributários, e busca facilitar a abertura de empresas, inclusive com aquela ideia da one-stop shop, né, um lugar onde você vai e a empresa pode resolver todos os problemas para abertura de empresas, desde vistos, registros, questões tributárias, sobretudo em agências normalmente provinciais. Em cada província há uma agência que assume esse papel de one-stop shop. Né? E tem um setor de serviços avançado e não exige vistos para brasileiros, tanto para turismo como para negócios, num período de 90 dias. Isso também é uma vantagem para missões de prospecção e, enfim, missões de conhecimento do mercado, né? E para, claro, uma permanência mais longa, aí há necessidade de solicitação de vistos, mas, como eu falei, também com assessoria do próprio governo da África do Sul, que busca facilitar essa inserção das empresas, né? E então, assim, pelo que a África do Sul oferece em termos de infraestrutura, de serviços, de facilidade, a gente acredita que a África do Sul continua a funcionar, como sempre foi, como porta de entrada para a África, para nós, para as empresas brasileiras, sobretudo para a África Austral. Esse slide aqui, talvez, a ideia aqui é tentar traçar um pouco esse panorama de oportunidades, né? Em primeiro lugar, o amarelinho aqui se refere à SACU, a União Aduaneira da África Austral. A África do Sul faz parte da União Aduaneira da África Austral, junto com Namíbia, Botsuana, Lesoto e Eswatini, a antiga Suazilândia. Os 2 últimos países são economias pequenas, mas toda a SACU ela tem um importante papel de comércio intratrade no próprio continente africano, né? E a África do Sul ela exerce um peso muito importante nesse comércio, né?
pelo peso da economia sul-africana, praticamente, enfim, em vários setores a gente pode dizer que esses países funcionam um pouco como mercados domésticos para a África do Sul. Então, uma inserção na África do Sul, ela já dá oportunidade para acessar o mercado desses países. Né? As redes de supermercado e outras redes que existem nesses países são redes sul-africanas com filiais, né, nos países da SACU. E o Brasil, o Mercosul, tem um acordo de preferências comerciais, né, um acordo de comércio preferencial com a SACU, que está vigente desde 2018. É um acordo que tem cerca de 1.000 linhas tarifárias, pode ser expandido e isso a embaixada tem envidado esforços aí para tentar ampliar e iniciar negociações com o bloco sul-africano aqui para, enfim, ampliar as oportunidades para as empresas brasileiras. Expandindo um pouco esse escopo da SACU, nós temos a SADC, que é essa zona mais ou menos aqui em roxo, são 15 países no sul da África. Esses países, você não tem essa mesma integração comercial que existe com a SACU, mas são, vamos dizer, mercados prioritários para os países, para todos os países da SADC, inclusive para a África do Sul, e são países em que existe também uma conexão logística melhor e mais fácil. Existem ligações que facilitam o comércio dentro dessa comunidade da SADC, ou SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. E aí, falando da zona... Bruno, só queria te lembrar, assim, nós já estamos com 12 minutos, então, sim. esse assunto é super interessante, mas o tempo passa rápido, e a gente tem aí ainda que, né, a gente espera poder chegar, então eu queria pedir para você, claro, terminar o assunto, mas que a gente possa adiantar, tá bom? Perfeito, eu vou finalizar então. Só para fechar aqui, a zona, a zona de livre comércio continental africana, ela já está em vigor, ela está em fase de implementação, ela já foi ratificada por todos esses países aqui de verde, e ela está em fase de implementação. Várias questões do acordo ainda foram deixadas em aberto para serem decididas entre os países nesse momento de implementação, mas ela, sem dúvida nenhuma, pode constituir uma grande oportunidade para as empresas que se instalarem no continente, e a África do Sul pode ser um mercado em potencial para isso. Então, finalizando aqui, acho que há outras questões que eu gostaria de mencionar, né? Lembrar que a África do Sul, todo o continente vai passando por um processo de urbanização forte, de crescimento da classe média, então existe uma expectativa de crescimento de volume de consumo nos próximos anos. Essas são algumas das empresas brasileiras já estabelecidas na África do Sul, né? E aí eu já passo para o nosso último slide, dizer que a embaixada está às ordens aqui temos o nosso e-mail, secom.pretoria, né, @itamaraty, estamos às ordens para atender os questionamentos, demandas e apoiar as empresas brasileiras, seja na internacionalização, seja na exportação, enfim, o que for necessário. A embaixada e o SECOM, o setor de promoção comercial e investimentos da embaixada, está às ordens para apoiar. Depois, eu não tive tempo de falar um pouco do impacto do Covid, mas assim que, se houver dúvida sobre isso, eu posso esclarecer ao final. Muito obrigado. Okay. Muito obrigada, Bruno. Rapidamente, assim, alguma pessoa perguntou, o Florencio, se eu não estou enganada, sobre o apoio da embaixada para empresas que busquem, por exemplo, investir em outras empresas africanas. Então, eu quero fazer a minha expansão internacional por meio da aquisição de uma empresa na África do Sul. A embaixada tem como prestar apoio nesse caso, na busca dessas empresas? Claro, enfim, vai depender de entendo que seja uma operação complexa, né? Você está falando em investir numa empresa aqui, ou adquirir uma empresa aqui, mas a gente pode sim apoiar. Eu acho que o primeiro passo é identificar esse nicho de mercado, essa empresa, etc., e depois contar provavelmente com uma assessoria de jurídica e uma assessoria de investimento, de financiamento, caso seja também interesse da empresa. Mas a embaixada pode sim apoiar esse tipo de operação
e nós peço para fazer o contato através do e-mail, que não só eu, como os colegas que trabalham no SECOM, temos acesso a esse e-mail e podemos dar sequência na consulta. Obrigado. Obrigada, Bruno. Eu queria, então, agradecer muito a sua apresentação e queria agora convidar o Juliano Vargas, da ZestVeg, para nos contar um pouco como foi, né, esse processo e como que a empresa está trabalhando na África do Sul. Muito obrigada pela participação, Juliano. Muito bem, obrigado, Luciana. Um prazer estar aqui. Espero que estejam todos nos ouvindo bem. A minha ideia é contar um pouquinho da nossa história, como nós começamos, o que nós fizemos e fazemos hoje aqui na África. Como o Bruno explicou, a gente fala em África e às vezes esquece que está falando de um continente, não de um país. A África do Sul é apenas um dos países da África. O Juliano da Tramontina sabe bem como é interessante circular pelo continente, países com realidades diferentes e estruturas diferentes. Então, vamos lá rapidinho, só para contar um pouquinho, ter um pouquinho de ideia do... Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui a transparência. Foi. Só para dar uma ideia do que é a VEG e o que a VEG faz, eu acredito que a maioria já tem ouvido falar, se não direta, indiretamente. Às vezes muita gente pergunta se a VEG é uma empresa nacional ou não. A VEG é uma empresa 100% nacional, nascida e criada em Santa Catarina, fundada por três pessoas, o seu Werner, o seu Egon e o seu Geraldo. Eu tive a honra de conhecer os três, trabalhei com 2 deles, os 3 já são falecidos, mas é uma empresa 100% nacional, internacional. A gente brinca que a gente não é uma multinacional, a gente é uma internacional. Por quê? Porque nós nos espalhamos pelo mundo desde a época dos anos 80, início dos anos 80, tentando não levar simplesmente a nossa cultura, o nosso estilo, mas se embrenhar na cultura local. A VEG participa hoje no que a gente chama de end-to-end do fio, né? Ou seja, da produção ao consumo de energia, praticamente todas as etapas no meio disso, a VEG participa. É uma empresa extremamente vertical e uma empresa que desde o início trabalhou com o desafio de como se desenvolver numa região não preparada para aquele tipo de atividade. Na década de 60, quando a VEG iniciou, em Santa Catarina, 1.500 quilômetros do centro do país, fornecedores, logística, nada disso funcionava. Isso nos obrigou a virar uma empresa extremamente vertical. A gente produz desde a árvore que a gente planta para fabricar as embalagens, praticamente só compramos matéria-prima e produzimos tudo em casa. E a gente tenta levar esse modelo para outros países, nos diversos produtos que nós fabricamos, desde maquinário pesado, como geradores, turbinas eólicas, até eletrônica, e agora, mais recentemente, nós entramos na parte digital, na indústria 4.0, com a parte de software, a parte de eletrônica mais delicada. Deixa eu ver se eu passo aqui, aprendi a passar a transparência. Foi. Só para vocês terem uma ideia da nossa presença hoje, a VEG hoje tem mais de 30 mil funcionários no mundo inteiro, a gente chama de colaboradores. Fora do Brasil hoje, mais ou menos 55%, 60% da receita da VEG já vem de fora do Brasil. A África do Sul, mas a África, representada pela África do Sul, hoje é a 2ª ou 3ª maior operação da VEG fora do país, depende muito do câmbio. Nós estamos hoje com fábricas em 12 países diferentes, engenharia em 12 países diferentes e presença em mais de 135 países com estrutura comercial ou representantes distribuidores. A maioria das nossas operações são operações próprias, mas em alguns casos nós temos parcerias locais, até uma das perguntas que foi levantada, em alguns casos nós temos parceiros locais.
Entrando um pouquinho aqui na África, hoje nós temos mais ou menos 700 funcionários permanentes. Uma das nossas empresas aqui é uma empresa de instalação e eletrificação industrial. Eu chego a ter 1.000 funcionários num projeto específico, numa mina ou num parque industrial, mas permanentes nós temos 700 funcionários. Originalmente, no início dos anos 80, um empresário sul-africano ouviu falar da WEG, a WEG estava começando a sua jornada internacional, e casualmente um sul-africano que tinha se mudado para o Canadá, o nome Vitor Pamensky, tinha aberto uma representada no Canadá e se tornou o primeiro distribuidor WEG na América do Norte, sul-africano. Um outro sul-africano ouviu falar, ficou curioso, foi ao Brasil e fez um acordo de cavalheiros, não existia um contrato na época, para ser o representante WEG, distribuidor WEG, no continente africano, óbvio, começando na África do Sul. Isso foi em 14 de outubro de 1980. Era o nome dele, e o James foi o nosso distribuidor e representante da WEG na África até 2010, quando ele resolveu se aposentar, e a WEG adquiriu, então, 100% de participação na Zest, por isso se chama Zest WEG. Nós mantivemos a marca, como a gente faz em vários países. Hoje nós somos mais de 100 empresas no mundo inteiro, não necessariamente com o nome WEG como primeiro nome, mas normalmente atrelado. E desde 2010 nós começamos a jornada de transformar a operação na África de uma operação de venda e distribuição numa operação tradicional WEG, com fabricação, com venda, com distribuição e com desenvolvimento de produto. Hoje nós somos 8 empresas na África. Nós somos responsáveis por 47 países, o que a gente chama de África subsaariana. O norte da África, que fala francês, é coberto pela WEG França, e a parte árabe norte da África é coberto pela WEG Middle East, que fica em Dubai. Nós somos responsáveis pela África subsaariana, que pega a linha mais ou menos de Gana para baixo, óbvio, com todos os países e as suas diferenças. Nós temos fora da África do Sul algumas filiais estabelecidas, a maior delas é em Gana, mas nós temos operação em Moçambique, na Tanzânia, na Namíbia e na Zâmbia, mas o headquarters fica aqui na África do Sul. Nós estamos hoje com 5 fábricas aqui na África do Sul. Nós fabricamos transformadores até 40 MVA, fabricamos painéis elétricos e automação industrial, inclusive e-houses. Fabricamos grupos geradores, que não é um negócio comum da WEG fora do Brasil. A WEG fabrica o alternador, nós aqui montamos o grupo gerador como um todo. Também representamos todos os produtos da gama WEG, com exceção de tintas. A gente até usa as tintas fabricadas pela WEG na nossa produção, mas temos muito pouca penetração no mercado de venda de tintas no continente africano. Já tivemos alguns casos e eventualmente vendemos, mas não é o nosso foco. O nosso foco é mais o produto industrial. Estamos entrando, já nos últimos anos, a gente entrou na parte de renováveis, bastante pesado aqui na África. Primeiro na parte solar, com todos os componentes do que se chama de balanço de planta, não necessariamente com os painéis solares, mas com todos os equipamentos que compõem uma planta. Nós fornecemos várias soluções de geração, distribuição e transmissão de energia, que é uma carência grande do continente africano e é uma das grandes oportunidades que nós temos. Só para vocês terem uma ideia da nossa distribuição no continente, na África do Sul, eu tentei colocar aqui uma ideia. O grosso da nossa operação está concentrada na África do Sul, mas nós temos distribuidores e filiais no continente inteiro, dentro dessa zona subsaariana. E só para vocês terem uma ideia, acho que o Juliano até vai comentar na apresentação dele, muita gente pensa, vamos ali na África. Entre Joanesburgo e Accra, em Gana, é um voo bem agradável de 8 horas e meia. Então, se vocês forem daqui, lá de baixo do sul, até Gana, onde está aquela bolinha laranja lá, é um voo de 8 horas, só para vocês terem uma ideia da dimensão. É como viajar
de Porto Alegre a Manaus. Talvez até um pouquinho mais longe, com algumas paradas no meio do caminho. Deixa eu pular rapidinho aqui, só para mostrar dentro da África do Sul. Uma coisa interessante aqui dentro da África do Sul, por que a gente tem... Opa, deixa eu voltar uma. E o Bruno tocou nesse aspecto antes, por que a gente tem várias operações dentro da África do Sul. Se vocês olharem aqui no sul do mapa, cada região dessas tem uma característica específica. Então, muitos dos nossos clientes são da área de operação, de mineração, e as distâncias são relativamente consideráveis, então a gente acaba tendo uma operação mais próxima do usuário final, e óbvio nos grandes centros, Cape Town, Port Elizabeth, Durban e Joanesburgo, que são as grandes metrópoles aqui da África do Sul. Falar um pouquinho, isso era só para dar uma visão geográfica e uma visão espacial do que a gente faz, do que a gente não faz. Alguns comentários, né? Quando a primeira vez que eu vim para a África foi em 2002, era um engenheiro ainda na fábrica, vim para trabalhar com um cliente específico, e naquela época me disseram que a África é um continente especial. Só estando aqui para te entender como funciona. E é uma realidade, é uma realidade. As coisas não funcionam com visão de curto prazo. É uma realidade muito parecida com a do Brasil e, ao mesmo tempo, diferente da do Brasil. Antes de morar na África, eu morei 4 anos nos Estados Unidos, na Elda-Weg lá. E muita gente me pergunta como foi essa transição, né? Não tem como comparar uma estrutura dos Estados Unidos com uma estrutura de África, mas, como o Bruno comentou, a África do Sul tem uma estrutura invejável, alguns dizem que é a Suíça do continente africano. Uma das razões da gente estar baseado aqui é justamente essa estrutura e as facilidades que a África do Sul oferece do ponto de vista de empresa, que outros países não necessariamente oferecem. Grandes metrópoles em outros países da África, uma estrutura bem razoável, mas nada se compara à estrutura da África do Sul. E também as restrições de visto, as restrições de movimentação fazem diferença. Por outro lado, uma vez que a gente venha para o continente africano e a África do Sul em particular, é importante a gente estar preparado para entender como funciona a realidade de negócios, a realidade do dia a dia. A cultura tem um aspecto muito forte, não só na África do Sul, no continente como um todo. A interação comercial ainda se dá bastante com base em relacionamento, apesar de já haver uma profissionalização muito grande, mas o relacionamento direto, pessoal, nós agora, durante essa etapa de Covid, a gente vivenciou bastante isso. Os nossos vendedores estavam ficando malucos em casa, porque não conseguiam visitar os clientes. A ideia de fazer uma teleconferência, um webinar, uma ligação, é algo inconcebível, inclusive para alguns dos nossos clientes, que exigiam que a gente já achasse uma maneira de fazer contato. Mas é importante entender como isso funciona. A África do Sul tem as suas dificuldades de emprego, as taxas de desemprego são bastante altas, e como as taxas de desemprego são altas, o sistema de proteção do emprego é muito forte. Então, um dos cuidados que a gente normalmente recomenda é quem se aventura em investir, direta ou indiretamente, na África, que o faça entendendo essas regulações locais. Existe um programa, desde a época do início da era democrática na África do Sul, chamado BE, que é o Black Empowerment Effort, Black Economic Empowerment Effort, que nada mais é do que uma maneira de trazer uma parcela da economia excluída para dentro da economia. E eu faço uma comparação com a COFINS do Brasil. Esses programas que eu listei aqui, como BE,
o IES, que é a integração de jovens. Aqui na África do Sul, todo mundo se sente jovem, porque é considerado jovem de 18 a 35 anos. Então, quem tiver até 35 anos... Oi, pode falar, Luciano? Não, desculpa te interromper, é que a gente já está com 15 minutos. E tá bom, já estou terminando. Se você fizesse aí enfim, né, um encerramento para a gente poder passar para o outro palestrante. Eu queria aproveitar, antes de te devolver a palavra, citar que a gente acabou de receber um comentário aqui do Fernando Jacinto, da Fanning, que também está aí na África, então ele está comemorando com vocês aí as conquistas das empresas brasileiras no continente africano, e fez uma pergunta para vocês dois, para vocês já em seguida para o Juliano, que vai te substituir aí, vai falar depois de você, sobre empresas na Nigéria e na Etiópia. Então, se você já quiser falar sobre isso, e a gente já passa para o Juliano, e rapidamente, né, para poder ter tempo no final. Então, vamos lá. A vantagem de estar na África do Sul, o Bruno comentou, a África do Sul é uma porta de entrada, te dá uma penetração boa a vários países. Mas isso não necessariamente te garante facilidades em operar nesses países. Cada país da África tem as suas particularidades, e alguns países são extremamente protetores, são extremamente fechados. Alguns países são extremamente, vou usar a palavra, complicados a gente lidar. A Nigéria é um deles, é uma economia gigantesca, mas é uma economia, vamos usar uma palavra talvez forte, confusa. É preciso estar lá para entender alguns aspectos. O Juliano tem uma experiência bem boa na Nigéria, nós temos várias experiências na Nigéria. É uma realidade bastante competitiva e bastante agressiva, mas é um mercado potencial muito forte. Existe uma carência muito grande de desenvolvimento industrial na Nigéria. Então, nós hoje temos representantes, mas não temos operação e não temos ainda nenhum plano de ter operação própria na Nigéria. A Etiópia, por outro lado, a Etiópia é um país que também tem várias oportunidades, muitas na área de infraestrutura. Algumas cidades grandes funcionam muito bem. Addis Ababa é uma cidade muito boa, com estrutura e melhorando, mas é um país que tem suas dificuldades internas. A parte sul da Etiópia e a parte norte da Etiópia têm realidades completamente diferentes, assim como Quênia também tem realidades diferentes, assim como o DRC também tem realidades diferentes. Nós temos também representantes na Etiópia, temos vários projetos em andamento, inclusive fornecemos geradores para 2 power plants na Etiópia recentemente, mas não temos nenhum plano de ter uma operação específica na Etiópia. Bastante na parte de infraestrutura. Então, ponto de atenção, aspectos culturais, essas diferenças entre norte e sul, Cape Town e Joanesburgo é como Rio de Janeiro e São Paulo. Não simplesmente venham para a África do Sul, não venham para a África, entendam, abracem o porquê das coisas, entendam as regras por trás da lógica. Eu acho que esse é o grande segredo para gerenciar as expectativas. Se as expectativas não forem bem gerenciadas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, a gente acaba tentando trazer o estilo brasileiro. Nós que somos do Sul, Tramontina e VEG, são regiões industrializadas, que têm uma cultura industrial e de trabalho muito forte. Existe um choque muito grande de produtividade quando a gente compara Brasil e África. A partir do momento em que se consegue fazer esse balanço, é possível produzir na África com padrões de produtividade e de qualidade internacionais. Nós hoje produzimos produtos na África do Sul que nós exportamos para a Austrália e para a Inglaterra, só para vocês terem uma ideia. Então, não é porque nós estamos na África que nós não conseguimos produzir algo. Agora, tem que se entender o mecanismo e como funciona o dia a dia de uma operação. Depois eu respondo mais perguntas, Luciana. Ok, muito obrigada, Juliano. Agora, Juliano, você assume, por favor.
Ok, obrigado, Luciana. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu sou o Juliano Maffé, então, eu estou na Tramontina há 19 anos, 6 anos na África do Sul. Eu vou começar a apresentação primeiro falando da Tramontina, e depois eu vou falar especificamente da nossa operação na África do Sul, na África como um todo. Então, a Tramontina, vamos ver se vai passar aqui, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. É uma empresa com 109 anos, ela foi fundada pelo Valentim Tramontina. A Tramontina, então, ela tem mais de 8 mil funcionários atualmente. Eu estou com problema para passar a apresentação aqui, mas eu estou fazendo. E então a Tramontina ela tem no seu portfólio mais de 18 mil produtos divididos em 5 segmentos principais. Então, o mais conhecido de utilidades domésticas, outro é ferramentas para agricultura, indústria e construção civil, móveis plásticos e de madeira, equipamentos para cozinha e materiais elétricos. Ele caiu. Vamos aproveitar enquanto ele volta para fazer uma pergunta para o Juliano Vargas, que foi colocado aqui na plataforma, sobre a presença sobre a WEG, né? Saber como a WEG enxerga o nível de qualificação profissional dos técnicos na África do Sul e se há possibilidade das empresas para qualificarem os profissionais, enfim, se isso diminuiria o desemprego. Essa pergunta do Anderson Braga. Ok, eu estava olhando a pergunta aqui, até estava fazendo meus comentários. Sim, primeiro, existe um trabalho muito forte na África do Sul na parte de skills development, na parte de capacitação profissional. A África do Sul possui um sistema parecido com as escolas técnicas do Brasil, chama TVET, claro que com muita dificuldade e bem mais atrasados do que a gente está aí no Brasil. A gente não tem um sistema Senai da vida, por exemplo, que é o SESI da vida. O que nós temos feito nos últimos anos, e isso é parte do DNA da WEG, a gente sempre investiu muito em treinamento e aqui na África não é diferente. O que a gente nota é que existe uma carga grande e um gap entre o nível mínimo que nós estamos acostumados a dar treinamento para o nosso pessoal no Brasil ou em outros países e o nível máximo que o pessoal hoje se encontra. Então, antes de fazer qualquer iniciativa de skills development, é extremamente importante fazer um nivelamento. No nosso caso, nós tivemos que fazer educação básica com os nossos funcionários, para colocar todo mundo num nível mais ou menos estável, para depois fazer transferência de tecnologia, para depois fazer transferência de skills. Mas o pessoal tem uma qualificação que está melhorando. As universidades da África do Sul, principalmente na área técnica, são universidades boas, são universidades fortes. Nós temos um programa hoje que nós bancamos a graduação de alguns alunos de engenharia, e nós agora já contratamos, começamos com 5, já contratamos 2, e nós monitoramos eles durante todo o curso, justamente para trazê-los num nível um pouco melhor. Um dos programas da África do Sul, esse programa YES, que é o Youth Economic Service, e o programa BEE, eles demandam que as empresas que querem se qualificar invistam em capacitação. O BI, por exemplo, exige que 6% da folha de pagamento seja gasto com skills development. Hoje nós gastamos mais do que isso, até por interesse nosso, mas o mínimo que o programa exige é 6% da folha de pagamento anual. Nós temos parceria com algumas entidades educacionais que nos ajudam a montar programas de treinamento. A gente já teve uma interação com o pessoal do SESI do Brasil
via BRICS, para tentar trazer alguma metodologia maior aqui, mas é um esforço contínuo e é um esforço que, uma vez que se qualifique o profissional, o que acaba acontecendo é que esse profissional fica muito visado no mercado e isso torna a mão de obra extremamente volátil. Então, simplesmente capacitar sem ter um programa de retenção desse profissional capacitado, tu vai estar formando o profissional para o mercado, não é de todo ruim, mas tu acaba tendo um giro muito grande. Existem incentivos do governo, o governo chega a dar 50% de rebate em alguns impostos, caso tu invista em capacitação de pessoal, justamente pelo interesse de melhorar o nível da mão de obra. Mas na área técnica, na parte de TI, até na parte de construção, eletricistas, a parte mecânica, existe uma mão de obra muito boa, não só na África do Sul, mas em outros países da África. Ainda num nível industrial não tão avançado. Por exemplo, uma das dificuldades que nós tivemos quando chegamos aqui era comparar os nossos níveis de produtividade e a nossa velocidade de processo. Nós estávamos acostumados com o pessoal de Jaraguá, Blumenau, Joinville, até o pessoal nosso das fábricas de São Paulo, que tem um ritmo de trabalho muito mais constante. Nós tivemos que nos adaptar e trazer o pessoal junto para essa realidade. Mas é um investimento que vale a pena e é um investimento que tem incentivo do governo de várias maneiras. Ele acaba se pagando muito rápido. Muito rápido. Obrigada, Juliano. E, Juliano, que bom que você voltou. Eu peço desculpas, mas caiu a conexão. Eu tive que reiniciar e eu estou usando o meu 4G aqui para que não aconteça novamente. São coisas que acontecem aqui na África do Sul e nós estamos operando com um gerador aqui no escritório. Hoje está faltando eletricidade aqui. Acontece no mundo inteiro. Né? Bom, por favor, retoma a tua apresentação. Eu acho que eu vou iniciar a minha apresentação, porque ela travou, eu não sei até onde vocês ouviram. Então, vou começar novamente aqui. Pode ser? Ok, então seguindo, eu falava que então eu tenho 19 anos de empresa e 6 anos de África. E eu vou falar primeiro então sobre a Tramontina e depois eu vou falar da nossa operação na África. A Tramontina é uma empresa brasileira, uma empresa familiar, fundada em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. A Tramontina ela foi fundada em 1911, então ela tem 109 anos. A Tramontina atualmente conta com mais de 8 mil funcionários e mais de 18 mil produtos em seu portfólio, divididos em 5 segmentos principais. Então seria o mais conhecido, utilidades domésticas. Nós temos também o de ferramentas agrícolas, industriais e para construção civil, móveis plásticos e de madeira, materiais elétricos e equipamentos para cozinha. A Tramontina, ela tem 10 fábricas no Brasil, diferente da Vegas. Todas as fábricas elas estão no Brasil, 8 no Sul, uma no Norte e uma no Nordeste. Como informação, para atender o Brasil, a Tramontina ela opera atualmente com 5 centros de distribuição e 5 escritórios regionais. O nosso faturamento é 70-30, 70% Brasil, 30% exportação. A exportação ainda muito concentrada nas Américas, na América do Sul, América Central e América do Norte. A Tramontina exporta para mais de 120 países, sendo que 40 deles estão na África. Então, no mundo, a Tramontina ela tem 12 centros de distribuição e 3 escritórios regionais. No mapa vocês vão ver melhor, então, a presença global da Tramontina atualizada. E para coordenar os negócios na África, então, nós escolhemos a África do Sul, onde nós estamos baseados aqui e fizemos a coordenação de todos os negócios. Então, agora eu vou falar um pouco de África, antes de entrar especificamente na nossa operação.
eu gostaria só de reforçar alguns pontos que o Bruno e o Juliano já falaram também. A África é um continente complexo, com 54 países e com culturas totalmente diferentes, com particularidades específicas em cada país, muito influenciado também pela colonização europeia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, Gana e Costa do Marfim, lá no oeste. São dois países que estão um no lado do outro, muito próximos, mas são países com culturas totalmente distintas. Um fala inglês, outro fala francês, só para citar um exemplo. Então, a Tramontina, ela decidiu basicamente dividir os negócios dela no continente em 4 regiões principais. Na África do Sul e países vizinhos, nós atendemos os negócios via o escritório da África do Sul, principalmente pelo acordo comercial que o Bruno citou muito bem. O SADC funciona muito bem, então a infraestrutura rodoviária também ela é muito boa, funciona muito bem. No leste, nós temos uma operação no Quênia, na verdade, uma pessoa, e o Quênia é a porta de entrada, é o hub para o leste da África. Então, nós atendemos via Quênia todos os países próximos, com exceção da Etiópia, que na pergunta, então, o nosso ouvinte pediu como a gente opera na Etiópia e na Nigéria. Nós temos 2 pessoas trabalhando nessas regiões, porque são países muito importantes para nós e com particularidades bem específicas. Os 2 países sofrem com divisas, sofrem para conseguir moeda estrangeira, então a gente tem que encontrar os parceiros certos nesses países para poder ter sucesso nos negócios. Então, por isso que é importante ter presença, é fundamental ter a presença local. No centro e oeste, então, do continente, nós temos uma pessoa na Nigéria e uma pessoa na Costa do Marfim. Então, essa região centro-oeste, ela é praticamente metade francês, metade inglês, só para vocês terem uma ideia. E no norte da África, nós temos um escritório na Tunísia, com 2 pessoas. Por que a Tunísia? A Tunísia é um país com boas relações entre todos os países do norte da África, um país neutro. Os 2 funcionários falam árabe, francês e inglês, que são as línguas da região. Então, é um mercado complexo, o continente é muito grande e com suas muitas particularidades. Então, falando da África do Sul, por que a Tramontina escolheu a África do Sul para, então, começar a sua operação? Deixa eu passar aqui. Hoje, a África do Sul, em termos de negócios, para nós, representa menos de 10%. Porém, a África do Sul apresenta muitas vantagens, como o Bruno já citou, o Juliano também citou. As principais delas é a estrutura, segurança para abrir uma empresa e operar uma empresa, facilidade de operação, sem contar a moradia, qualidade de vida e um hub importante para viajar no continente. Eu, pessoalmente, já conheço 32 países no continente africano e viajando da África do Sul facilita muito. Porém, o tamanho e as diferenças culturais também fez com que a gente dividisse o continente em regiões para ser mais eficiente, porque as viagens no continente africano também elas são muito caras. Então, em 2014, nós abrimos o escritório na África do Sul. Eu cheguei aqui junto com outro colega, então nós éramos 2 pessoas. Hoje somos 17 pessoas, 11 na África do Sul e 6 no continente africano. Em 6 anos aqui na África, nós aprendemos muito e, sem sombra de dúvidas, a presença física aqui foi fundamental para o crescimento dos negócios. Em 2016, nós decidimos abrir uma distribuição na África do Sul, onde nós importamos os produtos e temos um parceiro, um operador logístico, que ele estoca e distribui os nossos produtos na África do Sul e nos países vizinhos que fazem parte do SADC. Então, na África do Sul, nós contamos, além da parte comercial,
com a nossa distribuição própria. Então, eu gostaria de fazer uma última colocação, até como assim, conselho para quem está pensando em vir para a África. Para quem está procurando resultado rápido na África, isso não vai acontecer. Trabalhar com a África é trabalhar com muita paciência e muita persistência. Mas a Tramontina acredita muito na África como potencial de crescimento no médio e longo prazo. A África ela tem a população que mais cresce no mundo e irá se tornar o continente mais populoso do mundo em poucos anos. Então, nós acreditamos que a presença na África é fundamental para a construção de marca. Então, essa população jovem que está buscando produtos de melhor qualidade, ela vai estar demandando por produtos da Tramontina e menos produtos da China. Hoje, o nosso maior concorrente aqui na África são produtos chineses de baixa qualidade, de forma geral. E era isso. Obrigado pela atenção. Vou tentar ficar nos 10 minutos, que já esgotamos o tempo. E se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Juliano, pela apresentação. Você cumpriu aí seu tempo direitinho. Uma pena que isso, que agora a gente tem aí uma dificuldade de não poder responder muitas perguntas. Eu só queria aproveitar uma pergunta do Andrei aqui, que eu acho que é válida para todo mundo. Vale até para a Apex também. Ele pergunta aí qual o processo básico de inserção de uma empresa na África do Sul, né? Como eu tinha dito no início, a Apex está pronta para ajudar as empresas que querem se preparar para abrir uma operação, seja um escritório virtual em alguns países, seja uma fábrica. A gente está pronto, temos uma metodologia para ajudar as empresas a se prepararem para dar espaço, né? E eu queria que vocês três fizessem esse comentário aí especificamente sobre a África do Sul, rapidamente, para a gente fechar o webinar, né? Sobre essa inserção de empresas brasileiras na África do Sul, enfim, na África de maneira geral. Certo, talvez começando pelo geral, aqui pela embaixada, eu acho que a embaixada, pelas características do nosso papel, a gente pode, né, vamos dizer, considerando, a gente não vai ser capaz de oferecer uma metodologia de inserção como a Apex já tem, e é claro que é assim, né, existe essa divisão de competências, mas eu acho que nosso principal papel aqui é de facilitar os contatos com as empresas que querem se instalar na África do Sul. Então, nós podemos oferecer contatos e a interlocução das empresas com os agentes no governo e outros que podem apoiar essa abertura das empresas aqui. Como eu falei, respondendo a outra resposta, é importante a empresa ter uma assessoria jurídica e uma assessoria de financiamento, né, se for um investimento maior, e a embaixada pode apoiar também em encontrar esses parceiros e esses interlocutores na África do Sul. Então, nós faremos o possível para conectar as pontes entre os dois países. Obrigado. Obrigada. Juliano, para vocês a pergunta está mais, o que vocês aconselhariam, que conselhos vocês têm para dar para uma empresa brasileira que pretende aí explorar esse mercado africano, em especial na África do Sul? Bom, seguindo a mesma linha do Bruno, apesar de não ser o nosso papel direto, a gente está de portas abertas para trocar ideias e para conversar com o pessoal. A gente acaba fazendo informalmente isso bastante até, não só com empresas brasileiras, mas inclusive com outras empresas. Eu diria que o ponto principal, além desses que o Bruno falou, é ter um entendimento de qual é o mercado que se quer atacar. Porque esse mercado vai determinar estruturas diferentes, a necessidade de ter um sócio local, por exemplo. Se o tipo de mercado for muito dependente de vendas para o governo, existem requerimentos de sócio local que tem que ser cumpridos. Se for industrial, tem a questão sindical, tem a questão de setores da economia que são relativamente bem regulados. Então, primeiro, entender qual é o mercado-alvo, selecionar
uma boa assessoria, via Apex, via consulado, via as agências de fomento locais são muito acessíveis, a gente tem uma boa relação com eles, apesar de a gente não usar eles diretamente, mas eles são muito atenciosos e fáceis de lidar. Não ter medo de lidar com as entidades de suporte do governo. Mas também não esperar que o dinheiro esteja caindo da árvore, e que financiamentos vão estar disponíveis o tempo inteiro. O interesse é o contrário, eles querem trazer dinheiro para a economia local. Mas não ir com muita sede ao pote e não ter muita expectativa de prazo. Acho que esses são os pontos principais. E qualquer conversa, a gente pode entrar em detalhes. Obrigada, Juliana. Me parece que o Juliano caiu de novo, né? Então, eu vou acabar encerrando agora o vídeo, vou encerrar o vídeo agora. A gente já está com 5 minutos aí e a gente vai passar. Então, respondendo aí a Edna, que disse que perdeu uma parte da palestra e quer saber se pode assistir. Sim, a gente está gravando esse webinar, e ele vai ser publicado na plataforma Passaporte para o Mundo, da Apex Brasil. E a gente vai mandar para todo mundo que participou aqui, nós vamos mandar as instruções de acesso, o próprio vídeo também. E queria convidar todos a conhecerem o Passaporte para o Mundo na Apex. É só entrar no site da Apex, que a gente tem ali uma referência. E nós vamos responder a todas as perguntas também, né? A gente já tinha combinado isso antes com o Bruno e os dois Julianos. Vamos responder a você as perguntas todas que foram feitas aqui por e-mail, individualmente, para cada uma das pessoas que perguntou. Tá? Então, Bruno e Juliano, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que a gente teve a oportunidade de passar boas informações, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, e queria muito continuar contando com vocês para que a gente possa fazer em outras oportunidades, outras apresentações desse tipo. Tá? Muito obrigada, a Apex se sente muito honrada com a participação da VEG e da Tramontina, que infelizmente não está mais aqui agora, né? E também, claro, com a participação do SECOM de Pretória, aí que é um parceiro constante da agência. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Luciana. Mais uma vez agradeço a Apex por ter acolhido a nossa sugestão de fazer esse webinar específico sobre a África do Sul. E vamos continuar com a parceria, estamos às ordens. E para as empresas e para os empresários, eu quero dizer, não hesitem em contatar a embaixada. A gente está sempre às ordens para ajudar. Muito obrigado. Da mesma forma, é sempre um prazer. É sempre um prazer participar e poder contribuir, contar um pouquinho da nossa história e trocar experiências. Um ponto importante para o pessoal entender é que, uma vez dentro da África do Sul, os links funcionam muito bem. Os links para fora da África do Sul é que são meio complicados. Mas a gente fica à disposição para entrar em mais detalhes. Quem quiser entrar em contato com a VEG, direta ou indiretamente, estamos à disposição e sempre por aqui. Bom, Juliano. Voltei, novamente tá difícil aqui. A gente já se despediu, então estamos nos despedindo, a gente já está agradecendo a todos os participantes. Foi uma honra ter você conosco aqui hoje. As pessoas vão poder assistir também, obviamente, vão receber aí o link para assistir o vídeo quando desejarem. Então, basicamente, é um agradecimento para vocês e para todas as pessoas que nos ouviram. Não, eu peço desculpas novamente, que eu tive que reiniciar aqui 2 vezes, e eu fico à disposição. Eu vi muitas perguntas aí para a Tramontina, e eu vou responder depois. Fico à disposição e eu agradeço mais uma vez o convite e peço desculpas porque eu tive que reiniciar 2 vezes aqui o sinal. A conexão está bem ruim, infelizmente. Tá bem. Ok, então, gente, muito obrigada. Prazer ter vocês todos aqui.